No dia do seu aniversário, o meu único filho pegou-me pelos braços, levou-me para fora e empurrou-me para dentro de um carro estranho. Atirou um maço de dinheiro ao motorista e disse friamente: Leve-o para as montanhas, para algum lugar onde não haja pessoas, e deixe-o lá. Em silêncio, olhei para os olhos do meu filho e depois para o condutor. Apenas concordei levemente. Quando o carro começou a afastar-se, o telemóvel do meu filho explodiu com uma única mensagem que recebeu do meu número. Ficou pálido e começou a ligar freneticamente, mas já era tarde demais. O pesadelo da sua vida estava apenas a começar. A história que todas as mães deveriam ouvir. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. No dia do meu 70º aniversário, meu único filho, Tiago, pegou-me pelo braço com uma firmeza que não reconheci. Levou-me para fora de casa e empurrou-me para dentro de um carro estranho, estacionado na rua de terra batida. Ele atirou um maço de notas ao motorista, um homem de boné escuro, e disse com frieza: Leve-a para as serras, algum lugar isolado, sem ninguém, e deixe-a lá. Olhei nos olhos de Tiago, procurando o menino que criei, mas vi apenas um vazio gélido. Virei-me para o motorista e assenti levemente, sem dizer palavra. Quando o carro começou a se mover, o telefone de Tiago vibrou com uma única mensagem enviada do meu número. Ele empalideceu, suas mãos tremendo enquanto tentava ligar de volta, mas era tarde. O pesadelo dele estava apenas começando. Antes de prosseguir, peço que apoie minha história. Curta, inscreva-se no canal e deixe um comentário. Boa escuta. Acordei com o canto dos pássaros antes mesmo de o sol despontar sobre as colinas de Sintra. Era um hábito arraigado, moldado por anos ao lado de meu marido, Miguel, um engenheiro naval cuja vida era regida pela precisão. Às 5 da manhã, ele já estava de pé. E eu, como sua companheira, sincronizava-me ao seu ritmo. Fazia 7 anos que ele partira, mas meu corpo ainda obedecia àquele relógio interno. Levantei-me em silêncio, evitando os rangidos do assoalho de madeira. Vesti meu velho roupão de linho e fui para a cozinha preparar um chá de camomila. A casa, mergulhada na penumbra, parecia segurar o fôlego. Essa casa era o legado de Miguel. Ele a projetara com cuidado obsessivo, cada viga, cada janela, pensada para durar. Não era uma mansão, mas uma fortaleza de memórias, construída para abrigar nossa família. Isabel, aqui vamos envelhecer juntos, dizia ele, desenhando os planos à mão numa noite quente de verão. Aqui nossos netos vão brincar. Ele colocara o coração naquele lar, e agora, viúva, eu me sentia menos sua dona e mais sua guardiã. Cada canto exalava Miguel. A poltrona de couro junto à lareira, com marcas de uso nos braços, a estante abarrotada de livros sobre navegação e história do mar, a xícara lascada que ele usava para o café matinal, ainda no armário. Saí para a varanda com o chá quente nas mãos. O ar fresco cheirava a pinheiros e ao sal distante do Atlântico. Meu jardim era meu santuário. As azaleias que Miguel trouxe de uma viagem à Madeira floresciam com vigor, e eu passava horas cuidando delas. Ele brincava vendo minhas mãos sujas de terra. Que esposa de engenheiro é essa, toda emporcalhada? Mas seus olhos brilhavam de orgulho. Eu criava beleza, onde ele erguera solidez. Hoje, aos 70 anos, o aniversário não prometia festa. Não havia mais quem celebrasse comigo, exceto, talvez, Tiago. Decidi fazer um bolo de laranja, sua sobremesa favorita na infância. Talvez ele viesse. Perto do meio-dia, ouvi o ronco de um motor. Era um carro novo, reluzente, caro demais para o salário de Tiago. Dele desceu Catarina, sua noiva, como uma ave exótica, num vestido vermelho vibrante e saltos que afundavam na terra. Ela carregava um buquê de flores artificiais, de um azul gritante. "Parabéns, mãezinha!" exclamou com aquele tom melífluo que me causava arrepios. O apelido mãezinha parecia mais uma arma do que carinho. "Olá, Catarina!"
Olá, filho. Tiago me abraçou, mas foi um gesto rápido, quase mecânico. Ele mudara tanto nos últimos meses. Antes, ao visitar, ele se jogava na poltrona do pai. Contava histórias do trabalho, ria alto. Agora parecia um estranho, sempre olhando para Catarina, como se buscasse permissão para falar. Mãe, estamos de passagem, disse ele. Catarina tem um evento importante à noite. Só viemos te cumprimentar. Tentei sorrir. Entrem, fiz um bolo de laranja. Na mesa, o silêncio pesava. Catarina inspecionava a sala com desdém, os olhos passeando pelos móveis antigos, herança dos pais de Miguel. Tiago, já te disse que tua mãe precisa modernizar isso, disse ela, alto o suficiente para eu ouvir. É tudo tão pesado. Gosto do jeito que é, respondi, calma. É o meu lar. Ela mudou para um tom falsamente doce. Claro, Isabel Maria, mas um toque moderno faria bem. Tons claros, sabe? É até mais saudável. Tiago, calado, cutucava o bolo com o garfo. Dava para ver o desconforto em seus olhos, mas ele não ousava contradizer Catarina. Ela o envolvera completamente, transformando meu filho, que criei para ser forte, íntegro, como o pai, numa sombra obediente. Eles ficaram pouco. Antes de partirem, Tiago segurou minha mão. Mãe, temos um presente especial para ti, mas será à noite. Queremos que este dia seja inesquecível. Suas palavras soaram gentis, mas seus olhos estavam distantes, quase frios. Quando o carro sumiu na estrada, fiquei no alpendre, sentindo um frio na espinha. Algo estava errado. O aroma do bolo, que antes me confortava, agora parecia sufocante. Um pressentimento amargo se instalava. O dia passou em câmera lenta. Lavei a louça, arrumei a mesa, movida por reflexos automáticos. As palavras de Tiago ecoavam. Inesquecível. O que ele planejava. Nos últimos meses, desde que Catarina entrou em sua vida, nossa relação se tornara tensa. Cada visita deles deixava um vazio, uma sensação de que eu era uma intrusa na vida do meu próprio filho. Sentei-me na poltrona de Miguel, embrulhada numa manta, o cheiro de livros antigos e cinzas da lareira envolvendo-me. Fechei os olhos e vi Tiago criança, correndo pelo jardim, rindo enquanto perseguia borboletas. Onde estava aquele menino? Como ele se tornara esse estranho que mal me olhava nos olhos? Na manhã seguinte, eles voltaram sem avisar. Eu estava no jardim, cortando galhos secos das azaleias. Mãezinha, viemos ajudar! Anunciou Catarina, embora sua roupa, calças brancas e saltos finos, gritasse que ela não tocaria na terra. Esta casa é grande demais para gerir e sozinha. Eu me viro, respondi limpando as mãos no avental. Não sejas teimosa, disse Tiago, segurando folhetos brilhantes. Olha isto! Eram propagandas de residenciais para idosos. Apartamentos Paraíso Dourado, Lar Serenidade. Rostos sorridentes de velhinhos em apartamentos minúsculos, com salas de jogos e enfermeiras. Meus dedos gelaram ao folhear. É perfeito, mãe, insistiu Tiago. Sem preocupações com limpeza, médicos por perto. Vamos te visitar sempre. Minha casa é esta, disse devolvendo os folhetos. Isabel Maria, não queremos que fiques tão sozinha, suspirou Catarina com falsa compaixão. Terás companhia, amigos novos. Tenho meu jardim, meus livros. Não estou só. Vi irritação cruzar o rosto dela. Ela esperava que eu cedesse como sempre fizera para não magoar Tiago, mas isso era demais. Queriam roubar não só minha casa, mas minha história com Miguel. Depois disso, mudaram de estratégia. Passaram a agir nas sombras. Catarina, numa visita, acidentalmente derrubou uma jarra que Miguel me dera. Que desajeitada sou! Exclamou, com um brilho satisfeito nos olhos. Tiago começou a falar dos custos da casa. Mãe, o aquecimento, os impostos, o telhado. Tua pensão não cobre. E nós temos dívidas, o carro, a hipoteca. Eu me viro, repetia, embora soubesse que ele tinha razão. Um dia, vi Catarina movendo minhas violetas do parapeito da cozinha. Muito sol, vão murchar, disse sem me olhar. Vou pô-las no corredor. Deixe-as aí, estão assim há 20 anos. Ela virou-se, os olhos duros. Pois é, 20 anos. Tudo aqui está velho. Flores, móveis, ideias. Hora de mudar. Naquela noite,
Aproximei-me do retrato de Miguel na lareira. Não vou ceder, amor, sussurrei. Este é nosso lar. Mas a ansiedade crescia. Eu era uma fortaleza sitiada, e os invasores eram meu próprio filho e sua noiva calculista. Uma semana se arrastou como uma sombra alongada ao entardecer, sem visitas deles, mas com uma tensão que impregnava o ar como névoa úmida vinda do Tejo. Eu sabia que era apenas uma pausa, um recuo tático antes do próximo assalto. Tiago telefonava todos os dias, mas as chamadas eram breves, quase robóticas. Como vai, mãe? Tudo certo? Bebeu os comprimidos? Não havia afeto em sua voz, só uma impaciência velada, como se eu fosse uma tarefa pendente numa lista infinita. Uma noite, sua ligação veio diferente, carregada de uma euforia forçada que me gelou as veias. Mãe, grande novidade. Eu e Catarina marcamos o casamento para daqui a 2 meses. Tentei injetar alegria na resposta. Que bom, filho. Fico contente por vocês. Mas ele prosseguiu, rindo de um jeito que soava ensaiado. E para celebrar, temos uma ideia brilhante que Catarina acha irrecusável. Meu estômago revirou. Queremos fazer a cerimônia aqui, na casa. Imagina! Votos no jardim, recepção na varanda, com o pôr do sol sobre as colinas. Vai ser épico, simbólico. O começo da nossa nova fase no berço da família. O silêncio que fiz foi como um abismo. Ar me faltava, como se o peito estivesse preso numa âncora submarina. Mãe, estás aí? Não é genial? Ouço, Tiago, mas não acho boa ideia. Minha voz saiu baixa, mas firme. A casa é velha, não suporta uma multidão. Não comeces, mãe, rebateu ele, o tom virando irritação num instante. Já planeamos tudo. Catering, tendas, decoração. Tu nem precisas mexer um dedo. Serás a convidada de honra. Só precisamos do teu sim. O meu não é definitivo. Do outro lado, uma pausa pesada, como o mar antes da tormenta. Ouvi sua respiração acelerada. Não? Recusas felicidade ao teu próprio filho? Sua voz tremeu, mas eu conhecia aquela encenação. Ele sempre apelava para a pena quando encurralado. Recuso desrespeito à memória do teu pai e ao nosso lar. Isto não é salão de festas. Entendi, cortou ele seco, e desligou. Meu corpo tremia ao largar o telefone. Pela primeira vez eu dissera um não inabalável. Anos de concessões de suavizar arestas para o bem dele chegavam ao fim. Minha paciência maternal tinha limites, e ele os ultrapassara. No dia seguinte, apareceram sem convite, como ladrões na neblina. Vi o carro pela janela e soube que viria confronto. Entraram sem bater, Catarina vestida de preto como num velório, o rosto uma máscara de desprezo gelado. Tiago seguia atrás, cabeça baixa como um cão acorrentado. Viemos conversar, anunciou ela, parando no centro da sala sem se sentar, sublinhando que não era visita amigável, mas ultimato. Já disse tudo ontem, respondi, acomodando-me na poltrona de Miguel. Ali, eu me sentia blindada. Não, não disse, avançou ela um passo. Não é só o casamento, é o futuro. Eu e Tiago decidimos morar aqui depois da boda. Meu coração parou. Surpresa? Esta é a casa dos Costa. Tiago é o herdeiro único. Vamos viver aqui, criar filhos. E tu ficarás conosco. Temos um quarto perfeito para ti, o de hóspedes, com entrada separada. Até contratamos uma cuidadora se precisares. Falava como se me concedesse um favor real, confinando-me num canto do meu próprio mundo. Não me mudo para lugar nenhum, e vocês não moram aqui, declarei. Cada palavra como uma âncora fincada. Mãe, por que tão dura? Zrenia implorou Tiago, mas seus olhos desviavam. Não tomamos nada. Só queremos ser uma família unida. Mentes. Fitei-o direto. Queres a casa porque ela quer. E ela vê ouro onde há memórias. Catarina semicerrou os olhos venenosa. Tentei ser gentil, Isabel Maria, mas só entendes a força. Esta casa será nossa, cedo ou tarde. Melhor se concordares. Era ameaça nua. Levantei-me. Saiam os dois da minha casa. Vais arrepender-te, mãe, sibilou Tiago ao partir.
batendo a porta com estrondo que fez tremer as taças no aparador. Fiquei ali, no centro da minha Bastilha, ciente de que a batalha mal começara. E eu ignorava se teria munição suficiente. O resto do dia foi um torpor. Andei pelos cômodos, tocando objetos como se confirmasse sua existência. A estante de Miguel, os livros amarelados, as fotos empoeiradas. As palavras de Catarina ecoavam. Será nossa. Não era capricho. Era invasão calculada. E eu, o obstáculo. Mas o que uma viúva de 70 anos podia contra a juventude deles, a astúcia impiedosa? À noite revirei álbuns antigos junto à lareira. Miguel jovem, de uniforme naval, eu com Tiago bebê nos braços. Nós três na praia de Cascais, rindo ao vento salgado. Como meu filho virara aquilo? Culpei Catarina, mas no fundo via as sementes da fraqueza nele, regadas por ela. No dia seguinte, o assédio psicológico iniciou. Mensagens anônimas pipocavam. Casas velhas são risco. Pense em mudar. Melhores lares para idosos, descontos especiais. Ligações mudas à noite. Sabia de quem partia. Queriam me esgotar, me levar ao ponto de assinar qualquer coisa por paz. Uma noite, toque na porta. Um homem de terno, estranho, apresentou-se. Sou avaliador imobiliário, seus parentes chamaram. Não chamei ninguém. Tentei fechar a porta. Disseram que a casa vai à venda. Ele forçou a entrada, câmera em punho. Preciso de fotos. Saia ou chama a polícia! Zrenia, gritei, voz trêmula. Ele deu de ombros e foi, mas o vi fotografando a fachada do lado de fora. Desespero me invadiu. Parecia uma guerra solitária contra o mundo. Não queria me queixar a amigas, evitar pena. Mas naquela noite cavei na agenda velha o número de um antigo colega de Miguel, o advogado Rui Oliveira. Se houver problema, liga ao Rui. Ele é de confiança, dissera Miguel. Hesitei, mas disquei. Alô? Zrenia rouca familiar. Rui, é Isabel Costa, viúva de Miguel. Isabel, quanto tempo? O que houve? Contei tudo. O filho, a noiva, as pressões, as ameaças, o avaliador. Lágrimas rolavam enquanto falava. Ele ouviu sem interromper. Calma. Nada te farão. A casa é tua por testamento. Amanhã mando meu assistente verificar papéis. E Miguel deixou mais que a casa. Deixou proteção que nem sabias. Que proteção? Amanhã vês. Tranca tudo, não abras a ninguém. Não estás só. Alívio veio como brisa marinha. Sonhei com Miguel. Sempre te guardei, Isabel. Manhã seguinte vi um carro se aproximar. Não deles, mas de Catarina com um corretor e um casal interessado, inspecionando o jardim como se já fosse deles. Fiquei atrás da cortina, fotografando a cena com o telemóvel. Raiva fria subiu, não medo. Haviam cruzado a linha. Agora eu reagiria. Horas depois chegou o assistente de Rui, um jovem chamado João, sério e eficiente. Examinou documentos. Tudo em ordem, Isabel Maria. A casa é só tua. Doação irrevogável de Miguel. Tiago nada tem até herdar. Mas tentam vender, protestei mostrando fotos. Pressão psicológica. Querem te forçar a assinar. Entregou uma pasta grossa, de Rui. Miguel preparou anos antes da morte. Dentro, não só papéis legais. Recibos de empréstimos que Miguel fizera ao pai de Catarina, um empresário falido salvo por conexões navais de Miguel, provas de negócios sujos encobertos, ações em fundos de investimento que eu ignorava, me tornando rica além da pensão. Miguel previra tudo. Naquela tarde ouvi-os sem querer da varanda, parados no portão. Ela é teimosa como mula, dizia Catarina. Não assina, então usamos outros métodos. Que métodos? Zrenia perguntou Tiago. Há empresas que resolvem esses casos. Pressão extra e ela amolece. Catarina, é risco. Risco é morar com tua mãe e suas violetas. Perdem-se fortunas. Os compradores de hoje pagam bem. Dá para apartamento em Lisboa, carro novo, lua de mel nos Açores. Quero isso. Então obedece. Meu coração martelava. Agora sabia o plano, mas eu também tinha o meu. Liguei a um contato de Miguel marcado emergência. Sérgio, ex-colega naval. Isabel? Esperei 7 anos.
Miguel disse que poderia chamar. Como ajudo? Contei tudo. Deixem comigo. Sigam minhas instruções. Agora, armada, esperei o golpe final. No meu aniversário, Tiago chegou sozinho com bolo e flores. Catarina no carro, impaciente. Parabéns, mãe. Desculpa a insistência. A casa é tua. Seus olhos mentiam. Obrigada. Chá? Não, surpresa à noite. Vem às 7. Veste agasalho. Passei o dia em alerta. Mala pronta com essenciais e a pasta. Às 7, um táxi estranho. Tiago me arrastou. Vamos! No carro para o motorista. Leve-a às serras, lugar deserto, deixe lá. Jogou dinheiro. Olhei-o uma última vez. Adeus ao filho. Carro partiu. Enviei mensagem a Tiago. Foto dos compradores no jardim, mais um texto curto. Motorista virou. Pronta, Isabel Maria? Era Sérgio. Pronta! Meu telefone vibrou. Contas congeladas. O inferno começava para eles. A subida pela serra era serpenteante, escuridão engolindo tudo exceto faróis cortando árvores como fantasmas. Recostei-me, o choque cedendo a uma calmaria vazia. Tiago fizera mesmo. Abandonara a mãe, a morte no frio, sabendo de meu coração fraco. Sérgio quebrou o silêncio. Como estás? Viva, pelo menos. Para onde? Abrigo de Miguel nas montanhas. Casa de caça secreta. Equipada? Ele previu? Sabia o caráter de Tiago. Te protegia de longe. Lágrimas vieram, de gratidão. Sérgio parou, ofereceu água. Chorar aliviou. Chegamos a um chalé rústico, luz acesa. Rui esperava no alpendre. Bem-vinda, Isabel. Segura agora. Dentro, calor, chá, simplicidade reconfortante. Plano rolou. Contas de Tiago bloqueadas por fraude. Fundo de Miguel acusa desvio. Meu telefone explodia com chamadas deles. Ignorei. E a casa? Tua, mas vende. Memórias ruins. Bebi chá, sentindo força renascer. Não era fim, mas recomeço. Noite insone. Vento uivando, mas paz interna brotava. Vitória sobre o medo. Manhã trouxe ar puro. Pássaros cantando. Desjejum com Rui. Próximo passo, ataque legal. Anulo doações sob coação, uso provas. E a pasta de Miguel? As na manga para o pai de Catarina. Sérgio entrou. Tiago tentou sacar, cartão travado. Catarina busca advogados. Atuemos primeiro. Envie pacote anônimo ao pai dela. Documentos. Nota. Quer aliar-se a isso? Genial, Isabel. Azar me invadiu. Mente analítica, adormecida por anos de dona de casa. Despertava. Quero confrontar Tiago pessoalmente. Rui concordou. No meu escritório, amanhã. Preparei palavras como navalha. Era general agora. No escritório de Rui, em prédio antigo de Lisboa, Tiago esperava, abatido, envelhecido. Vendo-me, pulou. Mãe, viva! Graças a Deus! Alívio egoísta. Senta. Mesa longa. Eu numa ponta, ele na outra. Rui no meio. Mãe, perdoa. Foi Catarina. Cala-te. Vim ditar termos. Pausa. Casa vende. Dinheiro em fundo. Herdas só após minha morte, se provares dignidade. Injusto. Sou teu filho. Filhos não abandonam mães na serra. Segundo, devolvo doações via tribunal. Fraude. Ele empalideceu. Terceiro, pasta sobre família dela, 24 horas para romper noivado ou vai à procuradoria. Ele folheou horrorizado. De onde? Pai teu era visionário? Escolhe. Recomeço honesto ou prisão. Saí sem olhar trás. Vitória era minha. Sérgio ligou à noite. Pacote entregue. Catarina e pai furiosos com Tiago. Noivado rompido. Bem. Dias depois, casa à venda. Voltei, mas vazia. Tiago sumiu. Catarina veio uma noite quebrada. Desculpa. Medo da pobreza me cegou. Tarde. Ela foi. Eu sem ódio. Só pena. Casa vendida na família jovem. Mudei para apartamento em Alfama.
vista para o Tejo. Rui ajudou. Nova vida. Anton. Tiago ligou 1 mês depois. Vou para Algarve, trabalho braçal, pago dívida. Bom começo. Paz veio. Justiça não vingança, mas verdade. 6 meses depois, primavera florescia. No fundo de Miguel, organizei eventos para viúvas navais. Vida cheia. Útil. Criei bolsa em nome de Miguel para estudantes de engenharia. Encontrei propósito. Grata ao traição, acordou-me. Liberdade era o tesouro. Obrigada por ouvir. Comente se tocou. Uma tarde, enquanto observava o Tejo da minha varanda em Alfama, com o sol pintando faixas douradas na água agitada, recebi uma carta inesperada. Não era digital, mas um envelope amarelado, selado com cera vermelha, como nos velhos tempos das correspondências navais que Miguel trocava com colegas distantes. O remetente, um nome que não reconhecia. João Pereira, capitão reformado. Meu coração acelerou. Seria mais um eco do passado de Miguel? Abri com cuidado, as mãos tremendo levemente, e li as linhas manuscritas, cheias de curvas elegantes. Cara Isabel, soube da tua força através de Rui Oliveira. Fui companheiro de Miguel na Frota Atlântica, e ele sempre falava de ti como a âncora que o mantinha firme. Venho propor algo que honre sua memória. Uma expedição simbólica pelos mares que ele amava, convidando viúvas como tu para compartilhar histórias. Se interessar, contacta-me. Anexado, um folheto sobre um cruzeiro pelas Ilhas dos Açores, organizado por veteranos da Marinha. Aquela proposta acendeu uma faísca que eu não esperava. Eu, que passara anos ancorada em terra firme, sentindo o mar apenas como um horizonte distante, agora via uma oportunidade de navegar de verdade. Liguei para Rui na hora. Leste a carta? É de confiança? Ele riu, aquela risada rouca que ecoava como ondas batendo em cascos. João é ouro puro, Isabel. Miguel salvou-lhe a vida numa tempestade em 1985. Vai, mulher. O mar chama as almas como a tua. Hesitei apenas um dia, remoendo medos. Aos 70, com o coração caprichoso, arriscar ondas e ventos? Mas lembrei das lições de Miguel. O medo é como correnteza. Enfrenta ou te arrasta. Marquei a viagem para o mês seguinte, empacotando não só roupas leves, mas também o diário de Miguel, cheio de anotações sobre rotas e estrelas. O porto de Lisboa fervilhava quando embarquei no Atlântico Eterno, um navio modesto, mas robusto, com bandeiras portuguesas tremulando ao vento salgado. O grupo era pequeno, 10 viúvas, cada uma carregando sua bagagem de perdas e saudades, mais o capitão João, um homem de barba grisalha e olhos que pareciam mapas envelhecidos. Bem-vinda a bordo, Isabel. Cumprimentou-me com um aperto firme. Miguel era lenda entre nós. Vamos brindar a ele com o primeiro pôr do sol. Enquanto o navio zarpava, deixando para trás as colinas de Lisboa, senti uma liberação, como se correntes invisíveis se rompessem. O mar não era inimigo, era extensão do meu novo eu, fluido e imprevisível. As noites no convés viraram confessionários flutuantes. Uma viúva, Maria de Faro, contava como perdera o marido num naufrágio, e eu compartilhava minha saga com Tiago. Não com amargura, mas como lição de resiliência. Ele me abandonou na serra, mas encontrei montanhas dentro de mim, disse uma vez, sob as estrelas que Miguel tanto estudara. João ouvia acendendo cachimbo. O mar ensina isso. Ondas quebram, mas o oceano persiste. Visitamos Ponta Delgada, mergulhamos em águas termais vulcânicas, provamos queijos locais que derretiam na boca como memórias doces. Numa ilha remota plantamos uma árvore em honra dos maridos perdidos. A minha, uma oliveira tenra, simbolizando raízes profundas em solo novo. Mas nem tudo era calmaria. Numa madrugada, uma borrasca nos pegou de surpresa. O navio balançando como berço irado. Pânico subiu em algumas, mas eu, recordando as histórias de Miguel sobre tormentas, ajudei a acalmar. Segurem-se nas cordas da coragem. Passa. João elogiou depois. Tens o espírito de uma capitã. Aquela viagem não só honrou Miguel, mas me reconectou com o mundo além das paredes.
Voltei a Lisboa com pele bronzeada, um colar de conchas como troféu e contatos de novas amigas que prometiam visitas mensais. De volta ao apartamento, o fundo de Miguel ganhou um novo fôlego. Usei parte dos recursos para expandir a bolsa de estudos, agora incluindo bolsas para mulheres em engenharia naval. Um aceno às viúvas que, como eu, podiam navegar carreiras tardias. Organizei palestras em escolas de Lisboa, contando não só sobre Miguel, mas sobre superação. A traição é vendaval, mas vocês são os mastros que resistem. Tiago ligou nessa época, a voz mais madura do Algarve. Mãe, ouvi que viajaste. Fico orgulhoso. Talvez um dia eu mereça teu perdão total. Talvez, filho. Trabalha nisso. Não era reconciliação plena, mas um horizonte possível. Catarina reapareceu indiretamente. Uma mensagem anônima num fórum de Lisboa, pedindo conselhos sobre reconstruir após erros graves. Reconheci o estilo, a pobreza que ela temia alcançara, e agora buscava redenção online. Não respondi. Minha energia ia para o real. Participei de um workshop de escrita, transformando minha história em rascunhos de um livro. Âncoras partidas, sobre viúvas que viram capitãs de suas vidas. Rui leu o primeiro capítulo. Isso inspira Isabel. Publica. E assim, aos poucos, minha narrativa se espalhava, como ondas concêntricas num lago calmo. Meses voaram, e o outono trouxe folhas avermelhadas ao parque, abaixo da varanda. Uma manhã, enquanto preparava chá de erva-príncipe colhida no meu pequeno vaso, o telefone tocou. Era João, o capitão. Isabel, preparamos outra viagem. Desta vez, Cabo Verde, rotas antigas de Miguel. Vens como co-capitã? Sorri para o Tejo. Sim, venho. O mar espera. Essa era eu agora. Não mais guardiã de ruínas, mas exploradora de horizontes. A traição de Tiago fora o vendaval que me impulsionara. A proteção de Miguel, o leme que guiava. Liberdade não era só ausência de correntes, era velejar para onde o vento levasse, com o coração como bússola. A viagem a Cabo Verde foi um mergulho em águas turquesas e culturas vibrantes. Em Mindelo, dançamos morna ao som de guitarras tristes, partilhando risos com locais que contavam lendas de sereias e navegadores perdidos. Uma noite, sob um céu cravejado, contei a João sobre a pasta secreta de Miguel. Ele previu sombras, mas deixou luzes acesas. Homens como ele são faróis eternos, respondeu ele. E pela primeira vez em anos, senti uma faísca romântica, não paixão avassaladora, mas companheirismo sereno, como dois navios, navegando lado a lado. De volta, o livro ganhou forma. Publiquei-o de forma independente, com capa ilustrando uma âncora transformada em asa. Lançamento numa livraria de Alfama atraiu curiosos, viúvas, jovens engenheiros, até um repórter que transformou minha história em artigo no Público. De Abandonada na Serra, a autora inspiradora, titulou. Tiago leu, ligou choroso. Mãe, teu livro. Dói, mas ensina. Estou mudando. Paguei outra parcela e arranjei terapia. Continua, filho. O mar perdoa quem navega direito. Catarina soube por Rui, mudara-se para o porto, trabalhando num café, longe da ostentação. Mandou uma carta. Li teu livro. Desculpa o furacão que fui. Aprendo a ser brisa. Respondi breve. Que o vento te leve bem. Não era amizade, mas fechamento. Meu dia a dia agora misturava o fundo, as palestras, viagens esporádicas. Juntei-me a um clube de caminhadas pelas serras de Sintra. Ironicamente, os mesmos lugares onde Tiago tentara me deixar. Lá, ria com o grupo. Esta montanha quase me matou, mas me salvou. Numa primavera chuvosa, João propôs. Casemos? Não por conveniência, mas por afinidade. Dois velhos lobos do mar. Aceitei, cerimônia simples na praia de Cascais, com ondas como testemunhas. Tiago veio tímido, trazendo um presente. Um modelo de navio que Miguel construíra. Para lembrar raízes. Abraçamo-nos, lágrimas misturadas ao sal do ar.
Não era o filho perdido voltando intacto, mas um homem renascido, pagando dívidas não só financeiras. Com João, mudei para uma casa à beira-mar em Setúbal, jardim com azaleias e vista infinita. O livro virou best-seller modesto, inspirando série de workshops para mulheres traídas. Âncoras não prendem, elevam, pregava. Tiago visitava, agora pai de uma menina, ensinando-a sobre avô Miguel. Catarina virou ativista contra abusos familiares, usando sua dor como combustível. Minha vida, aos 72, era um oceano vasto. Calmarias, tempestades passageiras, mas sempre navegável. Gratidão ao passado sombrio. Forjou a capitã que sou. Se esta jornada ressoa, partilhe nos comentários. Naveguem com coragem. Com os anos se desenrolando como velas ao vento, minha existência em Setúbal, com João, se transformou num mosaico de ritmos suaves e surpresas inesperadas, onde o sal do mar se misturava ao aroma de figos maduros colhidos no quintal. Aos 73, eu já não era apenas a viúva reinventada ou a autora de um livro que ecoava em círculos discretos. Tornara-me uma tecelã de redes humanas, conectando almas dispersas pelo luto e pela resiliência. O workshop Âncoras Elevadas, renomeado assim após sugestão de uma aluna de Porto, crescia organicamente, agora realizado não só em livrarias poeirentas de Alfama, mas em centros comunitários ao longo da costa algarvia, onde mulheres de pescadores contavam suas sagas de mares bravos e ausências eternas. Numa sessão em Faro, uma senhora de mãos calejadas por redes de pesca compartilhou: Teu livro me fez ver que o oceano não rouba só maridos, devolve forças. Respondi com um abraço salgado de lágrimas. E tu me mostras que as redes não prendem peixes, mas histórias. João, meu companheiro de proa, revelava camadas que eu não antevira. Antigo capitão, ele colecionava mapas antigos de rotas esquecidas e juntos passávamos noites traçando viagens hipotéticas para além do Atlântico. Talvez o Brasil, terra de ancestrais distantes, ou as Ilhas Canárias, com seus vulcões adormecidos. Isabel, o mar não é só água, é ponte para o inexplorado, dizia ele, traçando linhas com dedo enrugado sobre pergaminhos amarelados. Uma manhã, enquanto o sol nascia como uma laranja flamejante sobre o sado, ele propôs algo concreto. Vamos fundar um clube de velejadores seniores? Não corridas, mas explorações lentas, comparadas para contos e vinhos. Aceitei, e assim nasceu o Ventos Maduros, um grupo de reformados que, em barcos modestos alugados no porto, singravam baías calmas, trocando anedotas sobre tempestades vividas e amores ancorados. Numa saída para a Arrábida, com ondas suaves lambendo o casco, um membro, antigo marinheiro de Cabo Verde, cantou uma morna que ecoou como lamento ancestral. E eu, pela primeira vez, improvisei versos sobre Miguel. Teu leme guia ainda nas correntes. Que não vejo. Tiago reaparecia em ondas irregulares, como marés imprevisíveis. Sua filha, agora com 3 anos e cachos selvagens como os dele na infância, chamava-me avó do mar, nas videochamadas do Algarve. Ele progredia. Abandonara o trabalho braçal por um posto numa marina, consertando barcos. Ironia poética, consertando o que outrora quebrara em mim. Numa ligação noturna com o ruído de ondas ao fundo, confessou: Mãe, a terapia desata nós que nem sabia existirem. Catarina, ela era espelho da minha fraqueza, mas tu foste o farol que ignorei. Não o absolvi de imediato. Palavras não apagam serras frias. Mas enviei um pacote. O modelo de navio que ele me dera no casamento, agora restaurado por João, com uma nota. Conserta vidas como consertas cascos. Devagar, com paciência. Ele respondeu com foto da neta segurando-o. Ela pergunta pelo avô Miguel. Conto-lhe tuas histórias. Catarina, fantasma do passado, materializou-se de forma inesperada numa conferência em Coimbra sobre empoderamento feminino. Eu palestrava sobre traições como tempestades, sobrevivendo e evoluindo. Quando a vi na plateia, cabelos curtos agora, sem o brilho falso de outrora. Após, aproximou-se hesitante. Isabel,
Teu livro salvou-me do abismo. Abri um grupo de apoio para mulheres em dívidas emocionais. Uso minha fúria antiga como combustível para a cura. Seus olhos, outrora aço, agora eram poços de vulnerabilidade. Não peço amizade, só reconhecimento. Mudaste-me sem saber. Estendi a mão. O furacão passou, que venham brisas compartilhadas. Não viramos aliadas próximas, mas trocamos e-mails esporádicos. Ela enviando dicas de livros sobre psicologia, eu respondendo com trechos de minhas navegações. Era um equilíbrio delicado, como equilibrar um barco em maré montante. O Âncoras Partidas ganhou sequência. Um segundo volume, Velas Desfraldadas, compilando relatos de participantes dos workshops, entrelaçados com minhas reflexões sobre envelhecer como aventura. João contribuiu com capítulos sobre navegação metafórica. O compasso interno nunca falha, mesmo em neblina. O lançamento numa praça de Setúbal ao pôr do sol atraiu não só locais, mas repórteres da RTP, que filmaram o evento como símbolo de renascimento tardio. Uma jornalista jovem perguntou: como transforma dor em direção? Respondi, vento bagunçando meus cabelos grisalhos. Dor é o combustível, direção, a escolha de para onde apontar a proa. Naquela noite, João e eu brindamos com vinho da península, estrelas piscando como cúmplices. Uma viagem inesperada surgiu via o clube. Uma expedição coletiva para Marrocos, cruzando o Estreito de Gibraltar em ferry, depois explorando costas africanas em veleiros fretados. O grupo, agora com 20 membros, misturava risos e silêncios reflexivos. Em Tanger, provamos tagines picantes que queimavam a língua como memórias vivas. E eu, caminhando por medinas labirínticas, encontrei um artesão vendendo bússolas antigas. Comprei uma, gravada com estrelas, como talismã. Numa praia remota, com dunas douradas se encontrando ao mar, organizei uma fogueira onde cada um atirava ao fogo um fardo simbólico, papéis com medos escritos. O meu. Perder o controle. As chamas devoraram e o fumo subiu como liberação coletiva. Tiago surpreendeu ao juntar-se numa visita. Trouxe a neta para uma velejada curta. Vê-la no convés, olhos arregalados com as ondas, ecoou minhas próprias infâncias perdidas. Avó, o mar é vivo? Zrenia perguntou ela. Sim, querida, e nós também. Navegamos juntos. Tiago, ao leme sob orientação de João, murmurou. Obrigado por este porto, mãe. Era reconciliação tecida em fios finos, não declarada, mas sentida no balanço do barco. Catarina, em paralelo, florescia no norte. Seu grupo crescia, e ela me convidou para uma sessão virtual. Participei compartilhando sem rancor. Traidores não definem vítimas, respostas definem sobreviventes. Ela assentiu na tela. Aprendemos juntas, de lados opostos da ponte. Era fechamento circular, como correntes oceânicas que voltam ao início. Aos 74, uma saúde caprichosa trouxe um susto. Um episódio cardíaco durante uma caminhada na Arrábida. Hospitalizada brevemente, refleti nas noites iluminadas por monitores. Vida não é linear, mas espiral, subindo com cada volta. João ao lado segurando minha mão. Teu coração é forte como casco de navio, aguenta mais mares. Recuperei e o incidente inspirou um capítulo extra no livro. Batimentos como ondas, enfrentando fragilidades. O clube expandiu para a mentoria. Jovens marinheiros aprendendo com seniores, misturando tecnologia com sabedoria ancestral. Numa sessão, um rapaz de olhos curiosos disse: Senhora Isabel, tua história é melhor que lendas de piratas. Ri. Piratas roubam tesouros. Eu os crio. Tiago e família mudaram-se para Setúbal. Proximidade cautelosa. Jantares semanais viraram ritual. Neta correndo pelo jardim, João contando fábulas navais, Tiago pagando dívidas com abraços sinceros. Perdoas totalmente? Zrenia perguntou uma vez. Perdão é jornada, filho. Navegamos nela. Catarina visitou uma vez trazendo um presente. Um colar de conchas do Porto. Paz? Zrenia ofereceu. Paz? Aceitei. Não amigas, mas eco de compreensão mútua.
Minha vida agora é um arquipélago de conexões, ensinava. Traições são ilhas isoladas, mas pontes as conectam a continentes vastos. Gratidão ao vendaval inicial. Sem ele eu ainda estaria encalhada. Se ecos desta odisseia vibram em ti, ecoa nos comentários. Veleja com audácia, pois o horizonte é teu. Num invernos depois, com o céu de Setúbal cinzento como chumbo derretido e o sado murmurando segredos gelados às margens, uma carta anônima chegou disfarçada entre contas e folhetos de supermercado. Envelope simples, sem remetente, mas com carimbo. The Father. Dentro, uma foto granulosa. Tiago jovem, rindo numa praia que reconheci como a da nossa última viagem familiar, antes de Catarina entrar em cena. Verso rabiscado. Lembranças não morrem, mas podem renascer. Encontra-me no cais antigo, dia 15. Meu pulso acelerou. Seria a armadilha ou ponte inesperada? João, ao ver, franziu a testa. Cuidado, Isabel. O passado, às vezes, é como rede fantasma, enreda sem aviso. Mas, curiosidade, essa sereia insistente me levou a marcar o encontro, levando o colar de conchas de Catarina como um amuleto improvável e o telemóvel com ruído de descagem rápida. O cais de Faro cheirava a algas podres e diesel fresco. Gaivotas gritando como almas penadas sobre barcos enferrujados. Lá estava ele, não Tiago, mas um homem de meia idade, casaco puído, olhos que ecoavam os do meu filho. Sou o irmão de Catarina, apresentou-se voz rouca como um motor afogado. Chamo-me Luiz. Ela me pediu para vir. Não aguenta mais o peso. Quer uma trégua real, não só palavras. Entregou uma caixa pequena. Dentro, cartas antigas de Catarina para o pai, confessando manipulações. E um pendrive com gravações. Conversas dela com Tiago, expondo planos sombrios. Ela quer que uses isso para limpar o ar ou destruir se preferires. Está em terapia, reconstrói-se em silêncio. Olhei o mar agitado. Por que agora? Teu livro a quebrou de vez. Viu-se no espelho distorcido. E eu? Perdi uma irmã para a ambição. Quero recuperá-la. Não confiei de imediato, mas levei o material para João analisar. Autêntico, confirmou ele após noites de escuta. Mas cautela, pontes podem ruir. Aquela revelação desatou um novelo interno. Decidi confrontar Catarina diretamente, marcando encontro num café em Lisboa, neutro como zona desmilitarizada. Ela chegou pontual, vestida simples, sem joias falsas, olhos inchados, mas com faísca de determinação. Obrigada por vir, murmurou, pedindo chá de menta que exalava frescor contrastante ao peso da conversa. Usei-te como degrau, Isabel, mas caí no abismo que cavei. Meu pai. As dívidas dele me moldaram em monstro. Agora, ajudo outras em grupos anônimos. Mostrei o pendrive. Isto absolve ou condena? Queima se quiseres. É prova da minha sombra. Mas prefiro que me ajudes a transformá-la em lição. Saímos dali não como amigas, mas coautoras de um capítulo híbrido. Ela contribuiu anônima ao meu terceiro livro, Correntes Invisíveis, sobre ciclos de dor familiar, entrelaçando sua perspectiva com a minha. O lançamento, numa biblioteca de Coimbra sob chuva fina, atraiu plateia mista. Uma mulher chorou. Sou a Catarina da minha história. Teu livro me dá mapa para a saída. João e eu, inspirados, expandimos o Ventos Maduros para intercâmbios internacionais. Uma parceria com velejadores espanhóis de Cádiz, cruzando o Guadalquivir em regatas amigáveis, onde trocávamos não só técnicas, mas receitas de paella e gaspacho, misturados a contos de fantasmas marítimos. Numa travessia com ventos laterais chicoteando velas, um espanhol grizzled contou de um naufrágio que lhe custara um braço. O mar tira, mas devolve em sabedoria. Ecoei com minha serra abandonada. Terra ou água, as provações forjam âncoras internas. Tiago soube e juntou-se numa saída. Sua filha, agora falante como papagaio, gritava ordens ao vento, enquanto ele e João trocavam olhares de respeito mútuo. Aprendo contigo, sogro, brincou Tiago,
usando o termo pela primeira vez. Jantares evoluíram para fins de semana. Neta plantando sementes no jardim, eu ensinando-a constelações que Miguel mapeava, Tiago cozinhando bifes com um molho de vinho que lembrava receitas antigas. Um verão escaldante trouxe desafio. Uma seca histórica secou poços na Arrábida, e o clube organizou campanha de conservação, plantando árvores resistentes e educando locais sobre ciclos hídricos. Catarina, de longe, enviou donativos anônimos. Soube por Luiz que virara ponte regular. Ela evolui, disse ele numa chamada, fundo de ondas do porto. Teu perdão indireto a liberta. Respondi. Perdão é eco. Retorna multiplicado. Meu coração, pós-episódio, exigia ritmos mais lentos, então incorporei yoga na praia ao amanhecer, poses fluindo como marés, João ao lado, em meditação silenciosa. Teu equilíbrio é minha bússola, sussurrou ele uma vez, sol nascendo como promessa renovada. O terceiro livro decolou inesperadamente. Tradução para espanhol via contatos de Cádiz. E uma editora de Barcelona propôs tour, palestras em Sevilha, Madrid, até Bilbao, onde misturei português com castelhano improvisado, contando de traições transfronteiriças. Numa sessão em Valência, uma ouvinte confessou: Meu filho me traiu por herança. Teu relato me arma para a reconquista. Voltei com souvenirs. Azulejos pintados à mão, ecoando-os de minha casa antiga. Tiago leu a versão espanhola. Mãe, expandes oceanos. Orgulho de ti. Sua filha enviou desenho. A avó velejando com sereias. Catarina, em e-mail. Li em castelhano. Tua voz cruza mares. Gratidão por não me vilanizar. Mostra cinzentos, não pretos e brancos. Aos 75, uma honra veio. Convite para TED Talk em Lisboa. Tema: Navegar traições, da serra ao horizonte. Preparei com João, ensaiando no convés ao luar, gaivotas como plateia crítica. No palco, luzes ofuscantes, contei não só dor, mas metamorfoses. Traição é o vendaval que arranca velas velhas, resiliência, as novas que desfraldas. Aplausos ecoaram como ondas batendo em falésias. Após, uma produtora propôs documentário, Âncoras de Isabel. Filmagens começaram, capturando velejadas, workshops, até visita surpresa de Tiago e Catarina juntos, num café neutro discutindo redenção, sob câmeras. Não Yan-Shi, adverti. Autêntico ou nada. Virou cena pivotal, eles admitindo falhas, eu oferecendo ponte. Não abraço efusivo, mas aceno respeitoso. O clube ganhou asas. Filial em madeira, velejando caldeiras vulcânicas, misturando lava com sal. Numa expedição, avistei baleias migratórias majestosas como lições vivas de persistência. Vês, Isabel? Swing, disse João, braço ao meu redor. O mundo é vasto. Por que o tornamos assim? Tiago mudou-se definitivamente para Setúbal, abrindo oficina de barcos. Negócios florescendo, dívidas quitadas. Netos? Sim, plural. Com segundo a caminho. Enchiam casa de risos. Catarina casou com um terapeuta. Vida calma no norte. Ocasionalmente enviando fotos de seu grupo. Inspirado em ti. Minha odisseia ensinava. Conexões não são linhas retas, mas teias tecidas por ventos caprichosos. Traições viram combustível, gratidão, o leme. Se esta tapeçaria ressoa, tece teu fio nos comentários. Horizonte à vista, veleja sem medo, pois cada onda é convite. Com o documentário Âncoras de Isabel, ganhando asas digitais, exibido em festivais de cinema independente em Porto e Faro, onde plateias aplaudiam com o fervor de quem via espelhos de suas próprias tormentas, uma onda de convites inesperados me arrastou para águas internacionais mais profundas. Uma produtora francesa, seduzida pelo trailer que misturava imagens de velejadas na Arrábida com depoimentos crus de traição familiar, propôs uma versão expandida. Filmagens em Bretanha, terra de faróis solitários e costas rochosas, que ecoavam minhas serras internas.
Sua história transcende fronteiras, escreveu a diretora em e-mail perfumado por acentos digitais. João, sempre o contrapeso prático, ponderou. Vai, mas leva o coração como colete salva-vidas. Fama é maré alta, inunda rápido. Aceitei, embarcando num voo para Paris com mala leve e o diário de Miguel como âncora portátil. Páginas amareladas, sussurrando rotas antigas, enquanto o avião cortava nuvens como faca em manteiga. Em Saint-Malo, cidade de corsários e muralhas que desafiavam o Atlântico, as câmeras capturaram não só entrevistas, mas improvisos. Eu caminhando por praias de cascalho fino, vento despenteando cabelos agora tingidos de prata pura, contando como a traição de Tiago fora o corsário que saqueou meu porto seguro, mas deixou mapas para tesouros ocultos. Uma local, viúva de pescador, juntou-se espontaneamente. Em francês, traição é trahison. Soa como traição ao coração próprio. Rimos, trocando croissants mornos com confite de figo, e a cena virou o pivô do filme, simbolizando solidariedade transatlântica. Noites em pousadas de pedra fria, João ligava via vídeo. Como vai a capitã europeia? Navegando névoas, amanhã velejamos no Canal da Mancha. E velejamos. Num iate antigo, com velas que estalavam como aplausos, cruzei águas traiçoeiras que Miguel descrevera em cartas, sentindo-o como presença etérea no spray salgado que batia no rosto. De volta a Setúbal, o filme pronto, agora com trilha de fados misturados a cânticos bretões, estreou online, viralizando em plataformas como artefato de empoderamento tardio. Comentários choviam. Uma de Madrid escreveu: "Sua âncora me elevou de um divórcio amargo." Outro de Luanda: "Em Angola, traições familiares são comuns. Teu leme guia minha canoa." Tiago, assistindo com família, mandou vídeo. Neta maiorzinha agora, desenhando faróis, e ele: "Mãe, o Doc me fez chorar. Vejo o pirata que fui, mas o navegador que me torno." Respondi com um convite. "Vem velejar conosco no fim de semana. Traga os pequenos para aprenderem constelações." Catarina, de seu canto no norte, postou resenha anônima num blog. Filme que cura feridas sem cicatrizes falsas. Aprendi a ser coestrela, não vilã. Luiz, o irmão, confirmou. Ela dirige oficinas agora em escolas, ensinando jovens sobre armadilhas da ambição. Inspirada pela expansão, transformei o Ventos Maduros em rede global. Conexões virtuais com clubes semelhantes em Itália e Grécia, trocando webinars sobre mitos marítimos. Eu falando de Ulisses como metáfora de retornos tortuosos. Um italiano. Contrapondo com Enéas fugindo de Troia. Numa sessão Zoom com gregos de Pireu, ventos digitais glitchando telas, compartilhei receita de sopa de peixe setubalense, eles retribuindo com moussaka adaptada a sabores do mar. João, mestre das inovações, sugeriu o app. Para mapear rotas emocionais, usuários traçam jornadas de dor a porto. Desenvolvemos com a ajuda de um neto de membro, interface simples como bússola, onde plotava-se tempestades, como traições, e calmarias, como perdões. Lançado, o app Leme Interno baixado por milhares, reviews ecoando, transformou meu luto em carta náutica. Um outono ventoso trouxe reviravolta pessoal. Saúde de João fraquejou, um resfriado virando pneumonia. Hospital em Lisboa com tubos e monitores piscando como estrelas artificiais. Sentada ao lado, segurando mão veiada como mapa antigo, refleti nas ironias. Eu, outrora abandonada à morte na serra, agora guardiã de quem me salvara mares adentro. "Não partas sem mim", sussurrei, e ele voz fraca. "Somos dois mastros. Um cai, o outro sustenta." Recuperou devagar. Fisioterapia na praia com ondas como terapeutas suaves. Eu ao lado em caminhadas lentas, colhendo conchas que viravam colares para netos. Tiago veio ajudar. "Deixa-me carregar o peso agora, mãe." Seus filhos corriam pela areia, construindo castelos que marés levavam, lição viva de impermanência. Catarina surpreendeu com visita. Trouxe ervas medicinais do norte. Para João, minha dívida indireta. Sentamos no alpendre. Chá fumegante.
Ela contando de seu novo livro, Sombras Herdadas, sobre ciclos de dívidas emocionais. Teu documentário me deu voz. Coescrevemos, sem saber. Trocamos capítulos, críticas construtivas como ventos que afinam velas. Luiz juntou-se virtualmente. Família expandida. Pontes sobre abismos. O app registrou isso. Minha jornada plotada como espiral ascendente, usuários adicionando ramificações. Aos 76, uma distinção veio. Prêmio Europeu de Literatura Inspiracional em Bruxelas. Viagem de trem cruzando paisagens que mudavam como humores. Florestas alemãs densas, planícies belgas planas. No palco, vestido simples com broche de âncora, discursei em inglês misturado a português. Traições são icebergs, visíveis em parte, mas o submergido molda o curso. Gratidão derrete o gelo. Aplausos, depois, coquetel com diplomatas tagarelando sobre resiliência, como commodity global. Encontrei uma portuguesa exilada. Teu app salvou meu casamento. Mapeamos tormentas juntos. Voltei com medalha e ideias. Expandir o clube para a África, parcerias com Cabo Verde, velejadas misturando morna com fado. Tiago, consolidado em Setúbal, abriu filial da oficina. Dedicada a Miguel e João, concertos navais e emocionais. Netos frequentavam, aprendendo soldas e histórias. A mais velha, curiosa. Avó? A serra era escura como o fundo do mar. Sim, mas estrelas guiam em ambos. Catarina publicou seu livro Dedicatória Sutil. Paraí, que iluminou minha caverna. Lançamos juntos em evento híbrido. Zoom ligando norte a sul. Leitores de França assistindo. João, recuperado, propôs viagem final. Circunnavegação da Península Ibérica. Veleiro alugado. Paradas em Gibraltar. Valência. Bilbao. Ciclo fechando, de traição a triunfo. Embarquei. Vento favorável, mar como tapete rolante. Em cada porto, workshops improvisados, espanhóis em Cádiz, dançando flamenco com nossos fados, trocando dores como moedas antigas. Baleias avistadas novamente, desta vez cardume inteiro, saltando como celebração. Vês, Isabel, vida pulsa em profundezas. Tiago juntou-se em etapa final, família a bordo. Netos no leme, Catarina enviando mensagem. Bon voyage, naveguem por mim. A jornada culminou em Lisboa, Tejo recebendo-nos como velho amigo. Festa no cais. Clube reunido, fogos refletindo em águas calmas. Meu coração, batendo ritmado como maré, sussurrava. Conexões são correntes submarinas, invisíveis mas poderosas. Traições, meras ondulações na superfície infinita. Gratidão ao caos inicial. Sem ele, eu seria âncora enferrujada, não veleiro livre. Se esta sinfonia de mares ressoa em teu peito, canta nos comentários. O oceano chama. Responde com tuas velas desfraldadas, pois cada horizonte é promessa renovada.